Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, nos estúdios de Lisboa, aqui na Braca. O nosso convidado de hoje é Oceano da Cruz. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso, meu. A primeira pergunta tem a ver com a seca de títulos do Sporting nos anos 80. Ganhou uma supertaça em 82 ao Braga e depois ganhou a Taça de Portugal em 95. Nesses 13 anos, uma taça levantada só, a Supertaça 87 ao Benfica, e és tu que a levantas como capitão de equipa. Sim, é verdade. Entramos já a matar, mas a grande verdade, sim, nós passamos uma seca muito grande. Eu acho que essa é uma das minhas maiores, como é dizer, das coisas que eu sinto mais no futebol, porque eu acho que a equipa que nós tínhamos, a qualidade que nós tínhamos, merecíamos muito mais títulos. Logicamente que houve muitos fatores que contribuíram para isso. Lembro-me naquela altura, naquela época com o Marinho Pérez, em que nós tivemos os 11 primeiros jogos, sim, 11 vitórias, e depois tivemos o empate em Chaves, o empate até que houve 2 penaltis a nosso favor que não foram marcados. Até o árbitro, acho que foi Jorge Croado, se não me engano, foi Jorge Croado que disse que depois de ver essas imagens fiquei com uma certa azia. Havia esses fatores, mas o problema é que depois daquela série de vitórias, mesmo que a coisa tenha corrido mal em Chaves em termos de arbitragem, mesmo com um empate em Chaves, uma equipa que estivesse habituada a estar lá em cima teria aguentado esse empate. Okay. E o que é certo é que o Sporting, esse empate, estremeceu toda a estrutura. Quando fala a estrutura diretiva, fala a estrutura dos jogadores. Sim. E nós, depois desse empate, não conseguimos reencontrar-nos e jogar ao mesmo nível que vínhamos jogando anteriormente. Sim. E eu acho que esse era um dos problemas da equipa do Sporting. A mínima contrariedade, não havia aquela estrutura para aguentar esse mau resultado, porque vínhamos a ter épocas e épocas e épocas sem ganhar títulos. E como eu digo sempre aos jogadores, agora vendo isso no papel de treinador, cria-se o hábito das vitórias, mas quando se instala o hábito de não ganhar, as coisas complicam-se. E o hábito das vitórias é fácil, o jogo está 0-0 e tu tens tanta confiança e o hábito é tão grande que sabes de um momento para o outro fazes um gol e ganhas o jogo. Mas quando não estás habituado a ganhar, sabes, a gente não pode facilitar porque vamos sofrer de um momento para o outro. É complicado. Muito bem. Eu estava a falar de 87, como é que tu apareces como capitão naquela noite? Lembras-te da situação? Não, eu por acaso sinceramente não me lembro, mas eu acho que foi um processo natural de capitão. Quando eu cheguei ao Sporting havia jogadores muito mais velhos, lembro o Sr. Vitor Damas, o Sr. Manuel Fernandes, o Sr. Jordão, o Sr. Oliveira, havia pessoas muito mais velhas que tinham essa possibilidade e que eram os capitães da equipa. Depois, quando saiu o Jordão e o Manuel Fernandes e o Vítor, acabou por naturalmente a recair no Venâncio, que era o mais velho da equipa. E depois o Venâncio também acaba por sair, e as lesões do Venâncio também, que o Venâncio foi flagelado com muitas lesões. E acaba por acontecer de uma forma natural. Eu também não estava à espera, tão novo, ser capitão de equipa, mas eu penso que sinceramente nem sei como é que isso aconteceu. Como dizia o outro, acordei de manhã um dia e estava com a abraçadeira no braço. Mas as coisas aconteceram de uma forma natural. A própria equipa aceitou bem, portanto a coisa ficou assim. Okay. A tua primeira equipa profissional é o Odivelas? Almada. Comecei no Almada Atlético Clube com 12 para 13 anos, nos iniciados. Okay. Depois fiz o percurso todo de formação no Almada. Portanto, fiz iniciados, juvenis, júniores, e no meu primeiro ano de sénior é quando eu vou para o Odivelas. E és treinado por João Lourenço, o homem dos golos do Sporting. 4 golos. Sim. Ele como é que ele era? Não, era muito bom treinador, é muito comunicativo. Eu aprendi muito com ele. Tinha uma forma muito tranquila de estar no futebol, mas via-se que ele percebia muito futebol. Percebemos, muito comunicativo com os jogadores, falava muito com a equipa, e foi, em termos profissionais, foi o meu primeiro treinador. Portanto, claro. Aí sim, aí realmente aprendi muito com ele. E como é que vais para a Madeira, né? Para o Nacional? Na Madeira é simples. Acaba a minha época no Odivelas. O Odivelas estava na segunda divisão, fizemos uma boa época, fizemos a época do Odivelas, e aparece o convite nacional da Madeira através do Mr. Pedro Gomes. Ele tinha-me visto jogar no Odivelas, tinha algumas equipas que estavam interessadas em mim. Na altura jogava grande parte das vezes a extremo esquerdo. Isto era engraçado. No Odivelas, porque o Odivelas nós jogávamos naquele quintalinho. Aquele campo era um quintalinho em que eu partia alguns vídeos a rematar a baliza com a bola. Em vez de ir para a baliza ia para os prédios, mas ainda cheguei a partir alguns vídeos ali nesse campo. Mas jogava no meio campo e jogava a extremos, jogava em todo lado ali no Odivelas, porque o campo era tão pequenino que dava para tudo, no fundo.
E eu depois que houve interesse na Madeira, tive um problema grande com os meus pais, problema não, uma bela discussão na altura dos meus pais, mais a minha mãe, porque a minha mãe é que era mãe e pai, que o meu pai foi imigrante durante muitos anos, e a minha mãe é que fez de mãe e fez de pai ao longo de toda a nossa vida. E eu, na altura, era a altura de entrar na universidade. Okay. E os meus pais queriam, e eu sempre pude jogar futebol com a garantia de que os estudos também as coisas corriam bem. E foi correndo bem até esse convite nacional da Madeira. Portanto, quem ia para a Madeira depois já não podia, naquela entrada da universidade teria que ser adiada, e cheguei a um acordo com a minha mãe, neste caso, um ano, como se fosse uma licença sem vencimento. Okay. Portanto, ir para a Madeira, e se a coisa, e vamos ver como é que a coisa ia correr. E correu bem? Correu bem, mas tinha tudo para correr mal, porque foi uma fase em que aquilo estava mal no Nacional da Madeira. Tivemos 6 meses sem receber ordenado, só que na altura eu vivia sozinho, portanto solteirinho, dava com um ordenado para aguentar as coisas durante muito tempo. Okay. E depois na fase final acabo por ter uma meia lesão, princípio da pubalgia, que podia ser uma coisa complicada, e na altura alguns médicos queriam operar, mas eu tive a felicidade nessa altura, o Pedro Gomes ajudou-me muito, porque trouxe-me para o Sporting para eu fazer tratamentos. Ok, e eu vim fazer tratamentos e foi a primeira vez que conheci o Sr. Manuel Marques. Com as mãos? Esse senhor salvou-me a carreira. Ele chegou ao pé de mim, ele disse: pai, percebo, tu és um jovem, se calhar andas a fazer coisas a mais. Eu percebi o que é que eu queria chegar. Pá, naquela altura, mesmo a conhecer outras experiências e namoradas, andava a masticar, entre aspas, andava a masticar. Ele dizia: tens de acalmar um bocadinho, e passou-me uns exercícios para eu fazer. E ele dizia: agora tens que entrar na abstinência. Pronto. E tive 2 meses em abstinência. Voltou. Tive 2 meses em abstinência, fazendo aqueles exercícios que ele fazia, depois com os tratamentos que ele me fazia também. E realmente aquelas mãos eram umas mãos de ouro, mãos maravilhosas. E curiosamente, isto veio na parte final da época. Eu na altura pensei: o Nacional deve uns meses. Depois, uma das condições para eu renovar seria eles pagarem o que estava em atraso. E eles fizeram isso, pagaram o que estava em atraso, e havia proposta de renovação. Nessa altura, já o Pedro Gomes me dizia: vai haver eleições no Sporting, se o Sr. João Rocha ganhar as eleições, vai trazer um técnico inglês, que é o John Toshak. Eu vou trabalhar com o John Toshak, e eu gostava muito que tu fosses comigo para o Sporting. Espetáculo. E eu, na altura... Mas as eleições eram nas férias, portanto, eu tinha aquela coisa de receber o que estava em atraso, de garantir a minha próxima época, claro, sabendo que eu também estava parado no último mês, com o risco às vezes de ser operado, e depois cheguei pela segurança, renovei com o Nacional, mais um ano, renovei um ano com o Nacional, mas pus uma pequena cláusula lá que toda a gente aceitou. Se tivesse um clube grande interessado em mim, eles teriam que deixar sair, sempre sem nenhum tipo de problemas. Ninguém acreditava. Qual clube grande vai aparecer? A gente escreve o que tu quiseres. Mas puseram essa cláusula, e essa cláusula permitiu-me. Depois, mais tarde, comecei a época no Nacional da Madeira. Entretanto, o Sr. Rocha ganha as eleições, vai buscar o João Toshak, o Pedro Gomes vai com o João Toshak. Eu começo a época no Nacional da Madeira com o professor Rui Mâncio, que era o treinador. Começa a época, e nesse princípio da época, sem fazer nenhum jogo ainda, o Sr. Pedro Gomes liga-me, o Mr. Pedro Gomes liga-me e dizer: pá, nós vamos falar com o Nacional, nós gostávamos muito que viesse este fim de semana fazer 2 ou 3 treinos connosco, porque é para o Toshak de ver. Depois comecei a pensar: pá, com esta idade, pá, já não tenho idade para andar a fazer experiências, porque eu tinha tido uma experiência meio traumática aos 16 anos, e fui fazer um treino de captação ao Sporting, com 16 anos. Foste? Às escondidas, jogadores do Almada, juntamos 2 ou 3 e fomos ao Sporting. Faziam aqueles treinos de captação. Sei. E quem eram os treinadores? Quem eram os treinadores? Não, sinceramente. E traumático porquê? Traumático, acho que é o Oswaldo Silva, era um deles. Depois fiquei muito amigo do Sr. Oswaldo Silva. Traumático porque cheguei lá, eram 1000 crianças para fazer aquele treino, e a mim tocou-me treinar 1 minuto, ou seja, para rodar a toda a gente. E disse: pá, eu depois daquela experiência, nem tive tempo para tocar na bola. Disse: pá, não venho mais para esse tipo de coisas. E aquilo ficou marcado. E depois, já com 19 anos, 20 anos, aparece a hipótese de vir para o Sporting, disse: pá, não vou. Mas aí foi uma conversa interessante com a minha mãe, ela foi, e mais o resto da família, mas mais a minha mãe. Ela disse uma frase que foi muito interessante: pá, tens contrato por mais um ano, até porque tive que negociar com a minha mãe mais um ano de licença sem vencimento, porque ia continuar na Madeira. Tens contrato, o que mal pode acontecer, tu ires treinar no Sporting? Nada.
pá, não ficas, voltas para o Nacional. Claro. Mas pensa, e se ficares? Se calhar a tua carreira pode mudar. E eu, depois de estar a pensar nisso, decidi vir fazer 2, 3 dias de treino no Sporting, mas no final do primeiro treino já o Toshak tinha falado comigo a dizer que queria que eu continuasse, queria que eu ficasse no Sporting. Claro. E depois a partir daí foi simples, assinei um contrato de 3 anos e fiquei no Sporting. Ia jogar como médio centro? Ou... Comecei com defesa central, porque na altura jogávamos com o sistema de 3 centrais, o Sporting, jogávamos sistema de 3 centrais, e comecei como central pela direita, porque como tinha aquelas aptidões de médio, portanto era muito fácil, como central, depois subir ao meio campo. Às vezes o Toshak desmontava a tática com um dos centrais a subir ao meio campo, porque tínhamos o Xavier na direita, o Mário Isores na esquerda, depois era eu, Venâncio e Zezinho, os 3 centrais. Às vezes jogava o Morato também, também fazia parte do lado de centrais. Mas quando nós não tínhamos bola, ou quando a outra equipa jogava só com o avançado, portanto eu era aquele jogador que subia ao meio campo e juntava ali quase como um duplo pivô. E foi fácil? Chegar ao foi Sporting fácil, foi fácil, não estava à espera de ser tão fácil. Por isso é que eu digo a todos os jogadores hoje em dia que é, quanto melhor forem as equipas, quanto melhor forem os teus colegas, epá, melhor será para ti o jogo. Porque difícil é como os treinadores de futebol. Difícil é ser treinador numa equipa em que tu tens uma bola para 23 jogadores. Agora, quando chegas numa equipa, tens 23 bolas para 23 jogadores, tens um campo extraordinário para treinar, tens condições maravilhosas, fica tudo muito mais fácil. E no Sporting realmente foi isso. Cheguei ao Sporting, olhando para o lado, eu olhava e dizia assim, pá, tenho que começar a fazer treino extra, porque esta malta é toda, em termos técnicos, tudo superior a mim. E depois, não só foi mais fácil, mas foi um incentivo para eu melhorar. Claro. Porque eu olhava de lado para os meus colegas, pá, olhava Cássio Xavier, o Jordão, Manel Fernandes, pá, tudo gente, Oliveira, tudo gente com uma qualidade, Mário Jorge, tudo gente com uma qualidade técnica extraordinária, e depois eu disse, pá, se eu quero jogar nesta equipa, tenho que dar ao pedal. E eu fazia treino extra. Quando estava tudo a descansar, estava eu a treinar. Primeiro porque tinha, em termos musculares, porque na altura eu era aquele jogador que tinha massa muscular, mas não tinha definição nenhuma muscular. Portanto, é mesmo aquele jogador de segunda e terceira divisão. Chegava-se para muita força, muita massa muscular, mas pouca definição. E depois comecei a apanhar primeiro o Radizic, o físico, depois o Terzinski e depois o Roger Spray. O Roger Spray foi onde foi a minha definição maior. Que ele olhava para mim e está a dizer, a tua perna não está equilibrada. Porque realmente, eu como tenho uma hiperextensão na perna esquerda, normalmente o meu músculo desaparecia mais rapidamente na perna esquerda. E tive de fazer um trabalho regenerativo em termos musculares, e para mim aquilo ajudou-me depois como atleta. Porque depois era mais rápido, saltava mais, mais ágil, portanto fiquei muito melhor. Por isso é que eu digo, vir para o Sporting não só melhorou em termos de carreira como jogador de futebol, mas em termos de atleta fiquei de 100 vezes melhor do que eu era nas outras equipas. Espetacular. E dos jogadores todos que mencionaste, qual é aquele que mais te espantou ao vivo? O Jordão, sem dúvida. Sério? O que me causou maior respeito no início foi aquela tripla. De Vítor Damas, Manel Fernandes e Jordão e o António Oliveira. Já não é uma tripla, já entrou mais um nesta tripla. Causou-me respeito porque eu tinha acabado de vê-los estar no Campeonato da Europa em França, estamos a falar em 84, e chego lá e eu estava na televisão a admirá-los e depois estou a chegar ali a treinar com eles. E curiosamente, o Jordão tinha uma forma muito reservada de estar no futebol. Primeiro treino, primeira jogada, bola dividida entre mim e o Jordão, e eu vindo da segunda divisão, pá, sem maldade, mas entrei com tudo. Pá, virei o Jordão, né? E depois eu preocupado, sou Jordão, o que é que... E ele, não te preocupes, e depois ele disse, não te preocupes, eu vi que foi sem maldade, só que realmente esta entrada foi muito forte, mas vi que não tiveste maldade nenhuma, portanto, por isso é que nem me aleijei nem nada. E pedi-lhe desculpa, não tens nada a pedir desculpa, é a tua forma de jogar, continua assim. E a partir daí, quase que ele adotou-me como não foi como filho, mas como aquele mais jovem, adotou-me. E eu comecei logo a jogar no Sporting, fizemos um jogo, foi no 1º de maio, fizemos o jogo da apresentação com a Académica, fui logo titular nesse jogo. E depois eu lembro de algumas coisas, quando era o lanche depois do jogo, ele chamava-me, vem aqui para o pé de mim. Queria sempre que eu estivesse ao pé dele, e eu senti-me protegido um pouco pelo Jordão. Claro. E depois fomos ganhando primeiro era aquela admiração, e depois passou por uma grande amizade.
Tanto que eu disse, opa, ainda não sou casado, mas quando eu for pai, eu gostava que o Sr. Jordão fosse o padrinho. Sério? Depois tive uma filha, a mais velha, e claro que o Jordão foi o Jordão e a Paula. Na altura, a mulher do Jordão foi a padrinha e madrinha da minha filha, neste caso. Portanto, foi uma amizade que durou para a vida. Por isso é que digo, aquelas pessoas me tinham respeito. Jordão, essencialmente, Jordão, Damas, Manuel Fernandes, Oliveira. Mas em termos de atleta, o Jordão foi aquele que me marcou, sem dúvida. Porque o Jordão, por exemplo, em termos de corpo, nós olhámos para o Jordão, conseguia-se ver todos os músculos, parecia aquela coisa que está no gabinete dos médicos. Tens o esqueleto e depois tens os músculos. O Jordão era esse dos músculos. Estava lá todos os músculos, nos braços, nas pernas, nos abdominais, tinha tudo ali. Muito bem definido. E depois, em termos de atleta, era impressionante. Ele fazia apostas comigo que eu perdia sempre. Ele chegava para mim e dizia-me assim, olha, hoje vamos fazer uma coisa. Cada vez que eu tocar na bola com o pé esquerdo, dou-te 50 contos. Se eu passar o treino todo sem tocar na bola com o pé esquerdo, pagas-me o almoço. Eu apostava, na esperança, né? Porque os 50 contos valiam mais que o almoço, mas não, era eu pagar o almoço porque ele não tocava. No outro dia ele dizia ao contrário, hoje é o pé direito. Cada vez que eu tocar a bola com o pé direito, 50 contos. E depois, porque ele jogava com os dois pés igual, né? Ele não via o pé definido, não via um pé melhor, não, era igual. E fazia aquela apostas comigo que era para poder também, ele nos treinos, em termos de educação mental, era extraordinário aquilo que eu fazia. E às vezes passava-lhe bola para o pé que eu sabia que ele não podia tocar, mas ele sempre tocava ao contrário. Portanto, foi jogador que mais me impressionou como atleta, como jogador. Realmente o Jordão foi maior de todos. Sim. E que tal, tu sendo central, tinhas que ouvir o Vítor Damas muitas vezes? Sim. Ou não? Não era o Vítor Damas, era assim o Vítor Damas. Mas ele é giro, Portanto, o Vítor Damas, porque, pá, quando eu chego ao Sport, já tinha 40 anos, ou 41 anos, pá, e era aquele respeito daquela carreira toda, nós estarmos a admirar o Vítor. Claro. Mas era um companheiro extraordinário. Era exatamente aquilo que era. Um companheiro extraordinário. Muito amigo de todos os jogadores. Pá. Toda a gente gostava de Vítor Damas. Toda a gente. E depois ele tinha aquela pinta, quando deu os jogos à noite, ele punha aquele gel, depois olhava vermelho e dizia assim, parece o Vítor Valentino, estás a ver esta pinta? E ele gostava, e ele depois era muito orgulhoso, e vaidoso também, mas tinha, além de ser um grande guarda-redes, tinha uma pinta na baliza. E nós olhámos para a baliza e vimos alguém com... E o Damas era aquele género de pessoa. Não, extraordinário. Gostei muito de o conhecer mesmo. Tu falaste há pouco do João Tochac, que foi o teu primeiro treinador do Sporting. Curiosamente, sim, é responsável pela saída para o Real Madrid. Para São Sebastião. Sim. Seria melhor se fosse Real Madrid. Não sei se alguma vez estiveste perto do Real Madrid, mas... Não, estive perto do Barcelona, do Real Madrid, não. Do Barcelona? No meu segundo ano. Não, começando um bocadinho o João Tochac, depois na altura... primeiro o Real Sociedade faz um negócio com o Sporting e quando eu vou falar com o Real Sociedade já estava, entre aspas, já estava despachado, já estava vendido na altura com o Sousa Sintra e que era muito dinheiro para o clube na altura. E depois falei com o presidente, ele disse, nós precisamos deste dinheiro, é uma boa altura para tu saíres. E eu saio um bocadinho não querendo sair, mas também querendo, no fundo juntou-se as duas coisas e acabei por ir para a Real Sociedade. 3 anos maravilhosos em São Sebastião, mas ao fim do segundo ano houve essa possibilidade de ir para Barcelona. Porque na altura o Barcelona é campeão e com o último jogo é Barcelona-Real Sociedade. É 1-0 só para o Barcelona. É 1-0 para o Barcelona, nós fazemos um jogo extraordinário. Não, o jogo em que o Carlos Xavier também sai aos 30 minutos. Ele, pelo menos, recusou-se a sair. Isso foi complicado. No campo com 120 mil pessoas. E o Xavier a fazer assim, não, eu não sei. Foi complicado. Depois, logicamente, em conversa, porque a lei é muito clara, o jogador não quer sair e não sai mesmo. Mas nós, por acaso, no futebol a gente não vê isso acontecer com frequência. Portanto, o jogador recusar-se a sair, mas se o jogador não quiser sair, o árbitro tem que pôr o jogo quando decorre. E aquilo aconteceu bem. Xavier fez assim, o jogo continuou. Depois a seguir, na seguinte interrupção, placa número 10, que Xavier era número 10, o jogo saiu e ele saiu à terceira. Mas foi extraordinário, 120 mil pessoas. Eu na altura, depois no final, recebo uma mensagem do Barcelona a me convidar para o Hotel Maria Cristina, quando eles fizeram a festa de campeões, e estava lá o Cruyff, que era o treinador do Barcelona, claro. E o Núñez, o Sr. Núñez, que era o presidente do Barcelona. E eles levaram-me para uma suíte lá em cima no hotel e a dizer assim, nós estamos muito interessados em ti na próxima época,
dizer, nós com a Real Sociedade não há problema, nós nunca tivemos problema. Temos aqui o Baquer, o Beguiristein, temos aqui uma data de jogadores, o guarda-redes também, o Arconada, todos os jogadores que vieram do País Basco, e nós com a Real Sociedade nunca tivemos problemas, portanto, o único problema que vamos ter é contigo. Problema entre aspas, claro. Portanto, queremos saber o que é que são. Isto é o que nós temos para te oferecer, já com proposta de contrato. E eu já tinha passado na cabeça, se um clube grande tiver interessado, imagina, eu vou pedir 10 e a proposta deles ofereciam 30. Um exemplo, eu, fiz-me difícil. Foi? Fiz-me difícil, ok, vou pensar na proposta, mas acho que é uma bela proposta. Acho que é uma bela proposta, vou pensar na proposta. Mas olha, tenho mais um ano de contrato com a Real Sociedade. Portanto, se calhar primeiro vocês deviam chegar a acordo com o clube e depois comigo, já vi que pela proposta que vocês me apresentaram, já vi que não vou pensar nisso, mas já vi que não vai haver problema. Só que eu esqueci-me de um pequeno pormenor, é que a Real Sociedade nesse ano estava a tornar-se uma sociedade anónima. E foi o que o Tochaco me disse depois na altura. Eu também achei que não ia ter problema, já estava todo feliz a fazer. Já fazia jogadas na cabeça, jogar com o Laudrup, Romário, Stoichkov. O Barcelona tinha uma equipa extraordinária. Claro. Olha, o Guardiola também, o Koeman lá atrás do Barcelona tinha uma equipa, tinha mesmo uma grande equipa. E já pensava, como é que eu vou entrar nesta equipa? O Guardiola no meio campo não falha um passo. A minha cabeça já estava um mês à frente, que era o início da nova época. Yeah. Mas depois ligou-me o Cruyff a dizer que infelizmente não tinha chegado a acordo com a Real Sociedade. Porque a Real Sociedade pediu muito dinheiro por mim, e eu na altura já estava com 31 anos, penso que estava com 31 anos. Eu disse, nós não podemos dar esta quantidade de dinheiro para um jogador com 31 anos. Vais assinar um contrato com 3 anos e depois a partir daqui, e na altura, hoje em dia já há uma longevidade maior na carreira, mas na altura um jogador com 31, 32, 33 já era um jogador velho. Portanto, era complicado. Ele disse, nós queremos-te muito aqui, mas não podemos oferecer esse dinheiro. Quando eu agarrei, já estávamos de férias, avião, São Sebastião, frente a frente com o Tochaco, tivemos a maior discussão que eu tive na minha carreira. Sério? Com um treinador, mas aquilo teve muito feio, porque eu via que era a última possibilidade de ir para um clube grande. Claro. E expliquei a situação, tu sempre ajudaste-me na carreira e agora estás-me a cortar as pernas. Portanto, e não faz sentido nenhum. O Barcelona vai compensar a Real Sociedade financeiramente, mas vocês estão a pedir este mundo e outro, e logicamente que eles não vão dar. Portanto, vocês vão ter, porque na altura que ele tratava dos negócios da Real Sociedade, o Tochaco estava metido em tudo, até na transferência de jogadores. E depois andamos ali, e depois já começamos a levantar a voz, e aquilo, o Tochaco era grande. já estava a olhar para cima, e depois ele explicou, tu neste momento és o nosso melhor ativo. A gente não pode deixar sair por um bocadinho, para convencer os sócios, porque não os sócios depois, onde é que vão nos penalizar? Vão nos penalizar nisto, porque isto, em sociedade anónima, os sócios tornavam-se acionistas. Okay, e ali no País Basco eles são muito agarrados ao clube, mas se virarem as costas também podia ser complicado. Sim. E a Real Sociedade teve medo que os sócios virassem as costas ao clube. E decidiu, pronto, ao menos se eu fosse para o Barcelona, eu disse, ele foi, mas eles pagaram isto. Claro, e já convenceria os sócios. Portanto, paguei um bocadinho por essa transformação. E como é que foi essa terceira época na Real Sociedade? Começou muito mal, porque eu estava sem moral nenhuma para continuar. Até me achei com o Tochaco, para o ano não vais ter jogador, para o ano vou estar aqui, vou ser profissional, mas não vou oferecer aquele plus que qualquer atleta deve dar. Não vais ter nada disso. E ele, eu conheço, isso não vai acontecer. Realmente. A época não começou bem, porque ainda comecei com a bisbaixa época, a pensar no outro lado, mas depois, a partir do momento que a bola começa a rodar, foi uma época, mas eu tinha feito uma promessa a ele, não vou renovar com a Real Sociedade. Depois no terceiro ano eles apertaram muito para eu renovar. E porquê? E eu disse, decisão? Por causa de não ter ido para o Barcelona, foi a promessa que eu fiz. Vou cumprir o meu último ano de contrato, depois vou-me embora. É porque tu nessa segunda época marcas 10 golos na Real Sociedade. Sim. Só o Codro é que marca mais que tu. Sim, como pivô, ser o segundo melhor marcador da equipe. E o Codro começou a marcar os penaltis, porque se eu tivesse marcado os penaltis, eu ia para os 18 golos, 19 golos. Mas depois o Codro chegou e era artilheiro e marcava bem penaltis. Porque quem marcava penaltis antes era eu. Depois chegou o Codro, curiosamente, nesse ano nós temos uns quantos penaltis. Série de penaltis. E o Codro marcou, foi o melhor marcador. Como é que era o Codro vindo da Guerra dos Balcãs, não é? Sim. Como é que era a vida dele? Vocês tinham algum... E o Codro passou por uma coisa, eu lembro dele ter passado, que ele foi buscar a família. No meio da época, meteu-se
clandestinamente por lá e foi buscar a família. Não, ele era um homem hipérgio e era aquele homem que foi curtido em situações difíceis, notava-se. E é um jogador extraordinário, rápido, muito forte e uma execução em termos de fazer gols. Depois ele fez a carreira que fez porque merecia completamente e tinha talento para isso. Mas a parte, e surpreendeu-me muito, quando ele de repente vai clandestinamente, ninguém sabia, e ele foi buscar a família no meio da guerra. Um bocadinho agora, como o Subakov no Benfica, juntar-se com a família no meio da guerra. O Kodro fez isso na altura. Estava uma guerra terrível nos Balcãs e ele foi lá buscar a família que estava metida, não sei o quê, foi lá buscá-la e trouxe para a Espanha. Foi engraçado isso. Engraçado, não teve piada nenhuma. Não, mas foi heróico. Demonstra muita coragem e um heroísmo muito grande da parte dele. O teu regresso ao Sporting é natural ou havia mais propostas? Não, havia mais propostas. O Sevilha, que era o Luís Aragonés, na altura que foi selecionador espanhol, também estava no Sevilha e ele gostava muito de mim. Porque o Sevilha, eu e o Estiver em Sevilha sempre fazíamos grandes jogos. Eu, o Sevilha, lembro-me de ter saído um jogo. Eu acho que o Tochaco fez isso só por causa para me convencer. Estava naquela fase dos 2 meses chateados, eu saí do jogo nos últimos 5 minutos, só o estádio todo, sem espiritual, o estádio todo a aplaudir. A exibição foi extraordinária. Ainda tive que agradecer. O Sevilha era dos clubes que estavam verdadeiramente interessados em mim. Mas depois apareceu a hipótese de regressar ao Sporting, portanto nem pensei 2 vezes. Portanto, e que Sporting era esse? Era do Casqueiros? Do Casqueiros, sim, tinha vai chegar com o Casqueiros. Tenho uma reunião também, porque curiosamente, a minha primeira negociação é com o Bobby Robson, que ele vai a São Sebastião falar comigo. E ele convenceu-me com o entusiasmo dele. Ele dizia-me assim: look at you, Figo, Peixe, Capucho. Ele dizia todos o nome dos jogadores jovens. Talento que o Sporting tinha. You experience, we're gonna make a great team. Ele dizia assim, estava a dizer, com esta juventude do Figo, do Peixe e do Capucho, com a tua experiência, vamos fazer uma equipa extraordinária. Mas ele falava com tanto entusiasmo que convenceu-me. Sabe o que é isto? Isto foi para aí em janeiro, sim, e depois eu venho no início da nova época. Mas o Sr. Bobby Robson tinha-me convencido. Entretanto, depois há aquela tristeza do Bobby Robson ser despedido, e a tristeza foi o acidente do Sherba. Claro. O acidente do Sherba, e depois aquilo ficou meio morno, mas depois acabou porque já estava quase tudo andado, depois acabei por sentar com o Sr. Sintra, e na altura o treinador já era o Casqueiros. E depois acertou-se a falar comigo, quando se falou na hipótese de voltar, fiquei extremamente satisfeito. Portanto, tu vais-me ajudar a liderar esta equipa. Portanto, fico muito feliz com a tua vinda, porque também mudança de treinador, pensei, não sei como é que o treinador vai aceitar a minha volta, mas aceitou muito bem e foi ótimo o regresso. E que Sporting era esse em relação ao teu último 3 anos antes? Um Sporting melhor, um Sporting com os mesmos problemas, em termos de não ter aquele estofo para aguentar os resultados, mas um Sporting melhor porque vinha como uma lufada de ar fresco com os jogadores jovens que estavam a chegar à equipa. Figo, Peixe, Capucho, Marinho, bem tínhamos jogadores. E depois aparece o Balakov, o Juskoviak, a Monique, Stan Valks, falar de nomes, Naibet, Marco Aurélio. O Sporting tinha um talento, em termos de talentos, nós pedimos Messa a dizer que qualquer outra equipa. Éramos tão fortes como e se calhar éramos a equipa mais forte. Conseguimos ganhar algumas coisas, mas faltou-nos outra vez esse título. Mas era uma equipa extremamente competitiva. Era uma equipa muito boa mesmo. Talvez tenha sido das melhores equipas que eu joguei no Sporting. Talvez essa equipa tenha sido melhor que o Figo, o Skoviav, Balakov. Isso é o ano em que marcas ao Real Madrid? Para a Taça UEFA? Sim, para a Taça UEFA. Essa equipa. Eu estava lá no estádio, lembro perfeitamente desse gol. Grande gol. Eu também lembro que marcaste um ou dois na mesma noite ao Campo Maiorense. Sim, essa do 7-1, sim, estamos a perder um gol assim Foi o melhor gol da minha carreira. Sério? Sim, foi esse? Aquele fora. Estava lá, espetacular. Não, esse gol foi o melhor gol da minha... Não, o melhor gol da minha carreira não talvez tinha sido isso. O melhor gol da minha carreira foi o último gol em Atocha, que era o estádio da Real Sociedade. Sim. E essa tem uma história engraçada, que vamos fazer o último gol em Atocha. Nós penso que esse ano fomos 3º ou 4º do Campeonato Espanhol, mas tínhamos começado muito mal a época. E a Real Sociedade, neste ano, foi quando fez o estádio novo, a Noeta, e íamos fazer o Catocha e ia ser deitado abaixo. Íamos fazer o último gol e havia um prémio especial para quem fizesse o último gol em Atocha, da Real Sociedade. E eu a dizer para o Xavier, sabes quem vai ganhar este prémio, não sabes? O Xavier disse, tu sempre que dizes as coisas, tu consegues fazer, pá. Não só fiz o último gol em Atocha, mas fiz os 2 últimos gols em Atocha. Ganhamos 3-1 a Tenerife,
faço o 2-1 e o 3-1. Lindo. E aquele último gol é extraordinário. E aí houve uma foto tirada nessa jogada, que é uma jogada. Eu jogava com o Xavier quase como o Pedro jogava com o Xavier, da Subiu. Eu dava o grito, Xavi, e eles sem olhar já sabiam onde ele estava. O Xavier tinha uma qualidade técnica extraordinária e metia a bola. E essa é uma das jogadas. Eu dou a bola depois há uma terceira tabela para o Xavier, e eu começo a correr, só digo, Xavi. E ele sempre ver, só pelo som, meteu a bola exatamente no sítio que tinha de ter, que era a entrada da área, apanha o guarda-redes a sair e corta uma bola de banana, corta a bola para o outro lado. A bola ia a meio do caminho e eu já estava a festejar com a bancada. E há um jornalista, um fotógrafo, que apanha essa fotografia. A bola vai no ar, o guarda-redes vê-se que está batido, ainda não entrou, e eu já estou a festejar para cima. E o mais engraçado nesse jogo, há uma história extraordinária sobre esse jogo. Nós tínhamos um jogador que tinha feito a carreira dele toda em São Sebastião, na Real Sociedade, que era o Gorris. A gente chamava o bicho, era o Gorris. O Gorris era o último ano da carreira dele. Jogou na Real Sociedade desde o seu, começou com 7, 8, 9 anos. Portanto, foi basco puríssimo, de gema. No último jogo, normalmente era titular da equipa. Nesse último jogo, o Toshak meteu no banco. Pá. Eu passei-me, chamei o treinador à parte, eu disse, John, não podes fazer isso, pá. Põe-me a mim de fora, faz o que tu quiser. Agora, se é um jogador que tem que jogar, ainda por cima era um jogo, nós ganhando, perdendo ou empatando, íamos ficar no quarto lugar ou no terceiro lugar, porque já estava tudo definido. E, pá, este jogador tem que jogar. Não faz sentido nenhum. Este vai ser o último jogo no estádio que fez parte da vida toda dele. Ele disse, não, já estou a pensar na equipa para a próxima época, vou meter o Picabeia, que é um central, tenho-lhe começar a dar uns minutos. Ele disse, dá-lhe uns minutos, mas o Gorris tem que chegar. E ele, Toshak, manteve-se para pôr o Gorris no banco. E depois, de repente, eu cheguei ao pé dele, ele a chorar. Quando eu vi que não ia chegar, as lágrimas caíam-lhe. E depois cheguei ao pé dele, abracei-lhe e disse, olha, o máximo que eu te posso fazer, e eu vou fazer isso, vou fazer um golo e vou-te dedicar a ti. E ele abracei e tal. De repente eu faço o 2-1. Faço o 2-1, sai direito ao banco, para o Gorris estava meio levanta, não levanta. O Toshak aproveitou aquela ocasião e entrou em campo para me abraçar. E eu passo, mas é engraçado que eu passo por ele e encosto de lado e eu disse, é para ti, para o Gorris. E depois chegou para ele lá, chorámos os dois, né? Abraçado, a falar assim, a vida, pá, tu mereces, pá, e merecia jogar este jogo, merece, pá. E depois apontei para ele, e está aí todo, logicamente, porque aquilo à tocha era fantástico, e depois disse-lhe ao ouvir, pá, mas está uma pessoa aqui na bancada que eu prometi que eu ia fazer um golo para lhe dedicar, e agora eu não sei como é que vou fazer, eu não faço 2 golos no jogo. E a frase que ele me disse, tu és grande e vais fazer, e não é que a seguir faço o 3º golo. Foi quando eu estou a oferecer a essa pessoa que está ali na bancada, estou a oferecer, a bola não tinha entrado, já estou-lhe a oferecer o golo. Tá, assim. E ficou essa história. Era de família a pessoa? Era de familiar? Particular. Muito bem. E há outra história gira, porque depois começa a nova época, só para acabar esta história da Real Sociedade, não é para acabar, mas para a continuação. Sim. Vamos, inauguração da Noeta, jogo com o Real Madrid. E eu para o Xavier, adivinha quem vai marcar o primeiro gol da Real Sociedade? O senhor diz, não acredito, pá. O Real Madrid faz 1-0, o Butragueño faz 1-0, e quem faz o primeiro gol da Real Sociedade? Eu faço 1-1. Portanto, eu vou ser sempre lembrado em São Sebastião pelo homem que fez os últimos golos da Real Sociedade em Atocha e pelo homem da Real Sociedade que fez o primeiro gol em Anoeta. Portanto, vai ser para a história isto, vai ser para a história. Tu também és lembrado, agora estou-me a puxar pela memória, Supertaça Portuguesa, outra? Vais à baliza nas Antas. Sim. O Costinha é expulso, não é? O Costinha é expulso e depois dos últimos, penso que foi 15 minutos, a baliza. Mas era natural que fosses tu? Seria houve alguma conversa? Seria eu ou o Xavier, na altura seria eu ou o Xavier. E depois acabei por ir eu. Não houve nenhuma conversa, falámos dos jogadores entre nós, e depois na altura era o capitão, e eu assumi a responsabilidade, falei com os meus colegas, eles também concordaram, depois vamos falar com... Acho que era o Casqueiros, não, hoje acho que ainda era o Casqueiros. Depois o Otávio fez o 3º jogo. Não tenho essa pena. Mas depois falei com o treinador, disse, pá, vou assumir a baliza. Nós empatamos em Alvalade, depois estava 2-2 nas Antas e manteve-se 2 e fizemos o 3º jogo em Paris. É engraçado dizer, pá, e acabamos por ganhar essa Supertaça. 3-0, não é? E acabamos por ganhar 3-0. Grande jogo do Pedro Barbosa. O Pedro Barbosa nesse jogo foi extraordinário.
E há uma coisa curiosa deste jogo. Eu, ao longo da minha vida, fui muito amigo do presidente do Porto, Pinto da Costa. Tínhamos uma amizade muito grande, porque aconteceu uma coisa que pouca gente sabe, não sei, raramente conto esta história, nem sei se já contei alguma vez. Na altura de Jorge Gonçalves, o Sporting estava 7 meses de atraso em relação aos jogadores. E, logicamente, que toda a gente tinha mais que razão para rescindir com justa causa. E houve muita gente que rescindiu com justa causa e foi embora. E recebo um telefonema do Sr. Pinto da Costa a dizer assim: olha, o teu contrato é este e este. Sabia o meu contrato todo. E a partir da manhã, se quiseres, és jogador do Porto. Portanto, vou-te oferecer isto e mais 3 anos de contrato. E uma coisa vou-te garantir: ainda vais ser campeão esta época. Engraçado. Mas ele veio falar comigo pessoalmente, veio do Porto falar comigo. Nós tínhamos uns amigos em comuns, que ainda temos, esses amigos ainda continuam. E encontramos no sítio sem ninguém ver e fez-me essa proposta. E depois, curiosamente, eu fui lá em cima ao Porto dizer-lhe obrigado, mas não obrigado. Sério? Porque na altura eu disse: pá, não posso abandonar o barco agora, sou o capitão de equipa. Na altura com o Jorge Gonçalves, e o Jorge Gonçalves até ao fim acreditava que era possível dar a volta à situação. Eu penso que ele foi atraiçoado na parte final, mas isso hoje não tenho a certeza, não posso, logicamente não posso acusar ninguém. Mas quando ele vai para o último empréstimo para resolver os problemas, a meio da viagem já tinham pedido a demissão em nome dele no Sporting, portanto foi complicado. Portanto, quando ele está a negociar o empréstimo, as pessoas dizem: mas estás a negociar em nome de quem? Já não és presidente. E ele foi atraiçoado aí, penso que ele foi atraiçoado aí. Mas eu disse: não faz, eu como capitão não posso, esta é a única altura que eu não posso abandonar o barco. Se calhar se fosse na altura que as coisas estivessem, porque o Porto quem não gostaria de jogar no Porto, apesar de estar num grande clube também, mas havia possibilidade, e essa amizade que eu tinha com o presidente do Porto, também quase que levava um bocadinho, pelo menos a pensar seriamente nessa hipótese. Eu disse: não vou abandonar o barco agora. E fiquei agarrado ao barco, mas fui pessoalmente dizer-lhe obrigado pelo convite. E realmente é uma honra para mim você ter-me feito este convite, mas não posso aceitar, porque não posso. E a resposta dele também foi interessante. Ele disse: eu já te admirava como atleta e já te admirava como homem. Depois disto ainda vou-te ficar a admirar mais, porque tu estás a ter uma atitude de homem. E também não existiu. Ele percebeu perfeitamente que não dava para sair. E curiosamente, depois desse jogo nas Antas, ele telefonava a dizer: então, como é que está o único guarda-redes do mundo que nunca sofreu um golo no estádio das Antas? E nós brincávamos muito com a situação. Naquela conversa de há pouco sobre os 2 golos ao Campo Meirense, lembro-me que no primeiro golo há o tal festejo da tribo, não é? Sim, tu ficas no meio e toda a equipa, menos o guarda-redes. Isso veio de onde? Nós depois, de vez em quando, nos treinos, nos treinos, havia coisas dos treinos que era: malta, como é que vamos festejar os golos? E nós inventávamos. O Domingues tinha a ideia de dar mortais. O Domingues dava mortais como um atleta olímpico. Começava a dar mortais e não parava. Eu disse: eu vou-me partir todo. Faço um golo, vou-me partir. Ele disse: capitas, chamava-o capitas. Fazemos assim, quem fizer um golo dá mortal e os outros, e depois para no colo dos outros, do final do mortal, e diz: só se foste tu, és o único que vai fazer isso. Mas ninguém consegue. E depois acabamos por chegar à conclusão essa. Mas depois havia uma coisa que era depois tipo dar uma metralhadora e todos caírem e disse: não, armas não, vamos fazer uma coisa diferente. Fazemos este festejo, mas em vez de ser uma pistola, apontamos todos com a mão uns aos outros e vamos caindo como se o Suco fez o gol estivesse a mandar os outros caírem. E mais uma vez, digo assim: adivinha quem vai ser o primeiro a festejar isto? E o Campo Meirense faz 1-0, depois eu faço 1-1. E quando nós fazemos aquela roda. E aquilo era um festejo. Os sócios adoravam aquele festejo. Onde é que acaba aquilo? Jogo com o Salgueiros. Salgueiros faz um gol e faz a mesma coisa. A partir daí estragou o nosso festejo. Claro. A gente já nunca mais faz isto. Já não deu moral, não é? Porque, já não tinha moral para isso. Exatamente. Já foi engraçado. Eu, há alguns anos, entrevistei o Neno. Grande homem, grande amigo. Eu sei. E conheceram-se num estágio sub-15, não é? Sub-15 não, sub-13. Foi aquele primeiro estágio, como agora temos o Lopes da Silva, que é para os jogadores sub-14, torneio Lopes da Silva, que junta todas as associações do país e juntam durante uma semana, jogam todos uns contra os outros. Na altura tínhamos aquilo que era feito em Troia. Jogávamos em Troia, juntávamos todos, e eu jogava pela seleção de Setúbal, porque na altura estava no Almada, nos iniciados do Almada. E ele do Barreirense? E o Neno, na altura, Santo Antoniense. Depois é que foi para o Barreirense. E curioso, nós éramos os mais pequeninos. Eu tinha 1,34 m, acho eu, pai, com 13 anos. E o Neno também era muito baixinho, só que ele cresceu mais que eu, né? E os dois mais pequeninos, mas éramos os dois engraçados da seleção.
E andávamos sempre os dois. Ficou ali uma amizade para a vida. Com 13 anos, ficou. Eu Ainda conto hoje uma tem- história ainda hoje de tem um a foto. penalti em Alvalade, Sim. em que... Não, esse penalti é giro porque o Vitória Guimarães fez 1-0, eu faço 1-1 e a seguir é um penalti. Isso eu que vou marcar o penalti. E é engraçado que ele depois veio ter comigo e disse-me assim: eu já te conheço, tu vais marcar aqui para o meu lado esquerdo. Não é que este pé de 10 para as duas, este pezinho 10 para as duas. Exato. E eu disse: ainda bem que tu me conheces, que eu não vou mudar de lado. Então vou defender. E pôs para a baliza. E eu cheguei, não mudei de lado, marquei exatamente como costumava marcar. Mas ele foi para lá direito. Ele pensava que eu não estava a falar assim. Mas ele vai no ar e já me está a chamar nomes sacana. E eu ainda me lembro de ouvir a voz dele. E eu vou atrás do outro. No final do jogo, o que é que eu faço? A camisola de jogo, agarrei e depois desenhei uma baliza e ela mandar-se para um lado e a bola entra para o outro. E depois mandei o Paulinho, vai entregar isto ao Neno, diz com muito carinho. E ele guardou essa camisola, não sei, durante muitos anos guardou essa camisola. Foi engraçado. A nossa amizade era assim, quando era. Para cá penaltis, qual é que era a ciência? Ou não havia? É o pé de pato, é 10 para as duas. Bem, falhei alguns, atenção, não marquei todos. Na seleção falhaste, né? Dois até. Falhei um. Não, falhei um na Arménia, exatamente. No último minuto. Falhei outro em Alvalade, um jogo ganhamos 2-0. Também falhou até Alvalade, falhei 2 penaltis. Esse da Arménia no último minuto, como é que se ultrapassa isso? Mas marquei bem. Mas se marcasse bem, teria entrado. Mas sabia exatamente o que queria fazer, é desculpa, mas não é desculpa. O pé de apoio na altura que eu vou tocar, porque eu vi o guarda-redes perfeitamente a mandar-se para o lado que eu costumava mandar, mas o guarda-redes atirou-se antes e deu para ver, e eu, quando mudo o pé, a bola vai bater no poste. Foi pena. É. Recupera-se no futebol. Eu acho que houve um atleta que disse isso que eu admiro muito, que é o Nadal. O Nadal diz: a nossa memória, em termos de futebol, nós temos de ter uma memória de pombo, de moça. Ou seja, a memória tem que ser uma coisa, não pode ficar aqui matutado durante muito tempo. Porque se ficamos a matutar num erro, porque o jogo continua, não se pode ficar a matutar no erro. E os jogadores de futebol, os melhores jogadores do mundo, e nós vemos em relação ao Cristiano Ronaldo, em relação ao Messi, que são os maiores exemplos que podem ter, quanto mais depressa saírem do erro, mais rapidamente estão prontos para ter sucesso no lance seguinte. E os grandes jogadores saem do erro assim. Não ficam a pensar: podia ter estado melhor, a bola foi a barra, tenho um azar do caralho, não sei o quê. Não, a bola não entrou, ok, passa-me a bola, há outra jogada. E eu acho que os jogadores de futebol têm isso. Os jogadores de ténis então são os que têm melhor, porque ténis é uma coisa, és tu sozinho e o erro está sempre a chegar e o sucesso também está sempre a chegar. Quanto mais depressa sair do erro, mais rapidamente preparas para o sucesso. E eu acho que em alguns desportos, nomeadamente como o ténis, o jogador de futebol tem muito a aprender, porque há muitos jogadores que ficam agarrados àquele erro, àquele mau passe, àquela má interseção, aquela jogada que não correu bem, e depois nunca mais recuperam para o jogo. Portanto, isso com a Arménia é o início da campanha para o Mundial 98. Sim. Antes houve o europeu. Sim, e tu participaste nesse europeu como titular. Em Inglaterra. Como é que foi representar Portugal numa prova? Portugal já não ia desde 84, não é? É um europeu. Já não ia há muitos anos. É um orgulho tremendo. Eu penso, as pessoas imaginam o orgulho que é poder estar ali de pé a ouvir o hino nacional. Mas nada como passar por essa experiência. É extraordinário. E essa experiência num lugar onde estão as melhores seleções da Europa, neste caso, onde estão as melhores seleções da Europa. Portanto, é tremendo. Estádios cheios, uma loucura. Eu já estive em 3 mundiais. É uma loucura estar ali a representar o teu país, teres a possibilidade de estar ali os sonhos e os sonhos de milhões de portugueses que gostavam de estar ali contigo. Isso é uma coisa só passando por isso. Não há experiência melhor do que representar a seleção nacional. Não há experiência melhor. E esse campeonato da Europa correu bem até o famoso jogo de República Checa, o gol do Poborski. Mas fizemos um campeonato da Europa extraordinário. E eu acho que estivemos muito próximos de ganhar esse campeonato da Europa, porque na altura tínhamos jogadores extraordinários, Rui Costa, Figo, estavam no auge das suas carreiras, tínhamos jovens muito bons a aparecer e podíamos ter feito melhor. Eu acho que esse jogo da República Checa não tivemos a sorte que os campeões merecem, os campeões merecem realmente. E essa sorte de campeões faz-se, por exemplo, quando Portugal ganha o campeonato da Europa, em 2016. Há uma altura, se há em campeonatos da Europa anteriores, aquele empate eliminava-te. E aquele empate fez com que tu caísses do outro lado do grupo. Nunca digo que é mais fácil, porque no futebol não há o outro lado mais fácil.
mas o outro lado que não tinha aqueles tubarões do lado. E esse outro lado permitiu-te chegares à final quase. Tendo o jogo com a Croácia, que foi complicado, mas veio de uma forma tranquila. E depois na final tens um homem extraordinário que pouca gente fala, o Patrício. Pô, na final e não só, o europeu todo. O Rui Patrício faz um jogo. Né, pá, poucas alturas da minha carreira vi alguém ser tão importante, porque um jogo de futebol é um jogo de equipa, não é? Não há, em termos individuais, normalmente a equipa tem que ter sucesso para individualmente os jogadores chegarem lá ao sucesso. Mas um jogador ser tão preponderante na vitória de uma equipa como viu o Patrício no Campeonato da Europa, então na final foi o auge. Verdade. Faz uma final extraordinária. Eu acho que a seleção vai ter que lhe agradecer eternamente o contributo que ele teve nesse Campeonato da Europa. Sem dúvida. Tu sais do Sporting numa época em que marcas 12 golos. É a tua melhor época de sempre. Sim. E sais porquê? Sai por duas razões. Primeiro, porque aquilo que aconteceu no final da época eu achava que ia ser como nos anos anteriores, porque eu sempre disse, olha pá, chega, a partir de agora a minha renovação será sempre de um ano, porque para ser honesto comigo e para ser honesto com o clube tem que ser assim, e o Sporting aceitou, e no final do ano, no final do ano vocês sentam-se e vejam, e há uma revisão sobre a minha prestação em relação ao ano, e eu faço eu também penso, pá, como é que fisicamente eu estive esta época, e se nós chegarmos os dois a acordo, portanto assinamos por mais um ano. E foi isso a acontecer nos últimos 2, 3 anos, renovei sempre mais um ano. E chegou nesse ano, o presidente comigo, o presidente Dr. Gerro, teve uma conversa comigo a dizer exatamente isso, vai acontecer a mesma coisa dos anos anteriores, portanto, quando chegar ao final da época vamos renovar por mais um ano. E na altura vamos fazer até um jogo no final da época a Santa Clara, nos Açores, com o Manuel Fernandes, como treinador, que Santa Clara tinha subido divisão. Vamos lá fazer o jogo dos campeões, já bem dizer, portanto, tinha subido divisão, é aquele jogo de final da época. Sim. Já estávamos de período de férias. E na altura estava tudo decidido que eu ia renovar mais um ano. Depois mudam de ideias em relação ao Sporting, mudou de ideias. O Sporting achou, queria... Em primeiro lugar, havia uma lista de dispensas muito grande e foi isso que mexeu comigo. Havia uma lista de dispensas grandes, nomes que eu achava que seriam importantes para o clube e que estavam na lista de dispensas. E essa lista de dispensas tinha que ter uma assinatura de um treinador. E o Sporting aí oferece-me tal presente envenenado de eu continuar no Sporting, mas já como treinador, não o treinador principal, assistente do próximo treinador que eles iam buscar, que em princípio seria um estrangeiro. Okay. E a minha cabeça ainda não estava virada, eu sabia que queria ser treinador um dia, mas a minha cabeça ainda estava formatada para jogador. E depois eu disse, não faz sentido, eu quero jogar mais um ano. Sim, com 12 golos. E 12 golos e o jogador que fez mais jogos ao longo da época. E sem nenhuma lesão ao longo da carreira toda, nomeadamente esse ano também sem nenhuma lesão. Portanto, um jogador que em termos físicos fez os jogos quase todos, portanto foi quem teve mais minutos, com os jogos quase todos da equipa. Em termos de golos, um médio, fazer 12 golos numa época é extraordinário. Claro. Raramente se vê um médio. Sim. Ou seja, tinha tudo para correr bem e eu sei, fisicamente estou muito bem para jogar mais um ano. E depois, quando me oferece o presente, depois através dos meus amigos, também tenho muitos amigos jornalistas, atenção, com uma lista de dispensa, querem que eu tenha o nome na lista de dispensa. E eu achei que era um presente envenenado. E depois acabo por ir de férias, depois acabamos por quase fazer a guerra nos jornais. O presidente do Sporting dizia, não, nós já convidamos o Oceano. E eu dizia, era não. O Roquete, é? Assim, eu dizia, como jogador sim, como treinador não, e andamos ali, até quando começa a época, eu apresento-me avalado como jogador, porque ainda, sabe, às vezes, nós quando acabamos o contrato, mas ainda o contrato vai até o final das férias, ainda apresentei-me como jogador e depois, pronto, aí chegou a conclusão, o Sporting chegou que não me queria como jogador, e eu achei que tinha que ir embora, pronto. Foi uma saída em glória do clube que tinha sido. Que mais uma? Foi meu clube toda a vida. Foi Manuel pena. Fernandes, Jordão, Carlos Xavier, tu. Há muita gente que sai. Foi pena. Apesar de o Sporting, ou seja, aquilo que o Sporting me ofereceu, eu hoje em dia consigo ver isso. A única coisa que me custou foi ter aquela lista associada de jogadores. Mas se fosse hoje, é uma coisa que é verdade, depois nestes anos todos, já não é de agora que eu penso assim. Nestes anos todos, sabendo o que eu sei, hoje, quer dizer, o que eu sei há uns anos atrás, que a minha carreira de treinador já começou há muitos anos, o que eu sei há uns anos atrás, eu provavelmente teria aceito o convite do Sporting. Era? Portanto, e teria aceito o convite do Sporting e teria dado a volta àquela lista de dispensas. Ok. Só que
porque dizem, não, eu como treinador, este vai ficar, este fica, Claro, este claro, fica, este fica, portanto teria dado a volta. Ajudavas os... Teria dado O a treinador volta. era o Iosich, não? Foi lógico, mas na altura ainda não havia, não havia treinador. ok. Eu teria feito as coisas de forma diferente, provavelmente hoje. Bom. Mas pronto. Mas também fiquei feliz com a minha decisão, porque eram jogadores que tinham sido meus colegas e eu achei, ora, a primeira atitude que vou tomar como treinador é assinar esta lista. Não vou fazer isto. Os jogadores tinham sido companheiros e amigos e não sei o quê, e eu sentia que era uma traição em relação a estes jogadores. Portanto, não ia fazer isso nunca. E acabaste em França, no Toulouse, É que fui como para o Toulouse no melhor último marcador, ano. 8 gols. Melhor marcador do Toulouse. E não fiz a época toda. Não. Não, porque depois complicou. A partir de janeiro, com aquela pausa de inverno, quando eu volto para o Toulouse, já me custava ir aos treinos. E eu tinha dito a mim mesmo, pá, enquanto tiver uma alegria tremenda a ir para os treinos e acordar, porreiro, vou treinar. Agora, quando começar a gostar, quer dizer que é a altura de pensar em parar a minha carreira. E depois, na altura, o treinador era o Gires, o Alan Gires, e nós tínhamos uma relação muito boa. E ele dizia-me, tia, pá, eu preciso de ti nos jogos, pá. Se há aqueles dias não te apetece vir treinar, diz-me, não há problema nenhum. Mas dizia, pá, mesmo que e houve uns dias que eu acordava de manhã, estava um gelo lá fora, então, em Toulouse, eu morava em Balma, que é nos arredores de Toulouse. Epá, quando abria as persianas e olhava para fora, tudo branco, eu dizia assim, casa quentinha. Eu dizia lá, pá, não, já sou malado, hoje eu digo, já sou malado. Não dá para ir. Mas depois eu disse, pá, não estou a ser honesto. E depois tive uma conversa com ele, eu disse, olha lá, pá, isto não está-me a gostar isto, para ser honesto, vamos parar. E na equipa faltava 2 meses para acabar a época, eu fui embora. E mesmo assim, fiquei melhor marcador e jogador com mais minutos. Apesar de não ter feito os últimos jogos da época. Maravilha, sim. Mas fisicamente ainda estava em condições, mas depois acho que a saída do Sporting abalou-me um bocado. E fui para Toulouse não só para demonstrar a mim, mas para demonstrar a todo mundo que Claro. eu tinha capacidade para jogar um ano. Portanto, eu entro no Toulouse com todo o gás, jogamos contra o Marselha, com o Mónaco, fazemos grandes jogos, pá, e eu faço golos, ajudo a equipa, tudo a correr bem, porque vinha com aquele entusiasmo de querer mostrar. Mas depois esse entusiasmo foi esmorecendo ao longo da época. E quando vem a pausa de inverno, venho para casa, e quando eu volto para pegar outra vez, custou-me muito. E a partir daí foi mesmo já. Mas ajudou-me a tomar a decisão de acabar a carreira. No fundo, ajudou-me, porque foi muito tempo a pensar nisso. Há bocado falaste de uma frase do Nadal sobre e até fez o gesto. Isso, por exemplo, quando as pessoas te falam, ou quando te lembras do Sporting Inter, o 0-0, em que falhas 2 golos. Falho 2 golos. Não sei se falhas 2 golos. Portanto, isso Não, ficou o na guarda-resto história. esteve bem. O guarda-resto esteve bem. Foi o Zenga que defendeu para canto. O Zenga esteve muito bem nos dois lados. Eu nem sei que lance é que foram esses. Eu podia ter feito melhor. É uma que eu entrei isolado do lado esquerdo e depois quero colocar a bola, mas coloco mal a bola, sigo quase a figura e ele defendeu. E outra que eu adivinho a bola e isolo-me e também vou rematar, passo coisa e remato por cima. Foi o melhor jogo da minha carreira, mas falhei 2 golos que não se pode falhar. Ou seja, deveria ter feito melhor. Esse jogo ficou marcado por isso. Mas em termos de jogo, foi o melhor jogo. Nesse jogo que saiu quase tudo bem. Não vou dizer tudo bem, porque que aqueles 2 golos eu tinha estado melhor. E depois acabamos por perder a eliminatória lá em Milão. Perdemos por um golo. Sim. E agora como é que era o Marinho Pérez? O Marinho Pérez era um homem extraordinário. Não, era um grande treinador. Às vezes os almoços eram um bocadinho mais longos, mas em termos de treinador ele era muito bom, pá. E tinha coisas engraçadas, fazia coisas com os jogadores, tinha aquela coisa do queimar peitinho. Ele dizia assim, ele fazia aquele treino individual que ele dizia, vai queimar peitinho, mas o Marinho tinha aquela barrigona. Ia para o campo contigo. Treinar peitinho era treino individual. E ele dizia assim, olha, você que tem a mania, que é bom fisicamente, hoje vamos queimar o peitinho. Levavam para o campo, ele punha-se no centro do treino e eu tinha que passar a bola para ele. Mas a bola tinha que ir direito a ele. Claro. E depois, ele chutando a bola para onde quer que ele estasse, eu tinha um toque para chegar a bola e para lhe dar para ele. Mas fazia isso N vezes. Depois, às vezes, eu estava numa ponta do campo e passava a bola para ele, ele fingia que ia dominar a bola, deixava passar a bola e ia para o outro lado do campo, sempre em sprint apanhado de um lado do outro. Fazia isso durante 2 minutos, mas era mesmo queimar peitinho, acabávamos aquilo. Mas como treinador era muito bom, sabia ler muito bem os jogos,
Só que apanhou a tal fase. O Marinho Pés é que tem aquela fase, a estrutura não aguentava um resultado menos bom. Quem o empate em Chaves nem é um resultado Claro. mau. Ou seja, para um clube como o Sporting quer ganhar os jogos todos, mas o empate em Chaves vindo de uma onda de 11 jogos, 11 vitórias, continuavas em primeiro, estava tudo bem, tudo tranquilo, mas não havia estrutura para aguentar um resultado menos bom. Foi isso. E agora? Sofreu isso. Tu és treinador do Sub-20, da seleção portuguesa. É verdade. Tochaque, Marinho Pérez, Carlos Queiroz, tanta gente. Como é que misturas esses conceitos todos na tua cabeça? E o teu conceito, né? Sim, Já sim. agora. Não, realmente não é fácil. Em termos organizativos, Casqueiroz, sem dúvida. Casqueiroz é um treinador extraordinário. Em termos de organizar uma equipa, um plantel, uma seleção, não há ninguém no mundo como o Casqueiroz. Em termos de preparar um jogo, não há ninguém no mundo como o Casqueiroz. Okay. E depois o Tochac tinha o feeling do banco, o feeling dos treinos, de fazer treinos que agradavam os jogadores. Ok, boa. O Pedro Gomes tinha o lado físico. Dava um ênfase ao lado físico tremendo. Fazíamos treinos duríssimos. Portanto, Marinho Pérez gostava mais do tiki-taka. Portanto, os treinos dele privilegiavam mais bola. Portanto, eu acho que aprendemos com todos. Logicamente que quem me moldou mais em termos de treino, sem dúvida, que é o Casqueiroz. Porque além de ter o Carlos como meu treinador, eu sendo capitão de equipa, chegou uma altura que nós discutimos muito em relação, havíamos coisas de equipa, depois tive o Carlos como meu colega, portanto trabalhamos juntos, no Irão, né? Juntando o Irão, Colômbia, trabalhamos juntos durante 10 anos. Portanto, foi a pessoa que mais moldou a minha forma de ser e de estar no futebol e de saber encarar o jogo. Eu não tenho a capacidade que ele tem, essa capacidade organizativa de preparar as coisas, de ir até o ínfimo pormenor. Ou seja, não sou aquela pessoa tão detalhista que vai até o mais pequeno pormenor. Por isso eu acho que o Carlos é o único nesse género. É mesmo único, porque ele vai ao pormenor da comida do jogador, do descanso, da temperatura do quarto. Ele vai àqueles pormenores que eu, sinceramente, como treinador, não consigo lá chegar. Não consigo lá chegar e ter esse detalhe ao pormenor. E o Carlos tem isso. O Carlos vai a todos os detalhes que possam ajudar a ganhar um jogo. Se calhar por isso também é que ele tem o sucesso que tem, né, no fundo. E eu gostava de ter essa capacidade. Sinceramente, não a tenho. Mas aprendi algumas coisas. Estás no bom caminho, 4 jogos, 4 vitórias, por exemplo, não é? Sim, do Sub-20. Mas isto é muito mérito dos jogadores. Realmente, eles têm, estas duas gerações, têm 2005 a 2006, têm um talento. Há aqui muito talento e a seleção portuguesa tem um futuro tranquilo, porque há muito talento que vem aí por trás. E tu também, não é? O teu futuro também é tranquilo. O meu futuro também, como treinador, também já não vai durar muito mais anos. Não, já estou naquela fase. Ainda sinto entusiasmado, ainda adoro ir aos treinos e estar nos treinos com os jogadores. Às vezes até participar numa ou outra coisa, bem que fisicamente isto já não é. Isto já boa. Quando é os meinhos, quando é essa aqui, mas tem que pôr aquela condição. É um bocadinho como o Messi faz: perca a bola, mas não vou para o meio. Mas às vezes eles não aceitam, e às vezes eu tenho que ir lá para o meio e vejo que já custa um bocadinho. Não, mas isto é mais, penso que é mais, talvez mais 2, 3 aninhos. E é uma altura de descansar um bocado também. Muito bem. Olha, Luciano, muito obrigado por tudo. Senhoras e senhores, Luciano, o capitão, como aqui disse o Rui Glória, um dos nossos produtores, o outro é o Fábio Oliveira. Muito obrigado por nos ter seguido, já sabe, rr.pt, YouTube, Spotify, para a semana a mais, mas agora, Luciano, obrigado. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo. Sabe?